Olá, hoje a gente vai falar sobre educação infantil. Vamos saber mais um pouco sobre essa fase escolar dessa criançada? O que está acontecendo? Como é que está o atual cenário? Roda a vinheta. Tá começando mais um Viva Mulher, então vamos falar sobre educação infantil. Vem para cá, Isabela Ventura, pedagoga, vem falar com a gente. Muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua visita. Pode sentar, fique à vontade. Vamos falar um pouquinho sobre essa meninada na escola. A gente já estava conversando ali fora, um pouquinho em off, sobre as experiências, né, determinados assuntos. Eu, como mãe de duas, já estava alugando um pouco ali a Isa ali fora, a Isabela, né não? Isabela, fala um pouquinho para a gente sobre, primeiro, tua trajetória, né? Como é que começou, assim, essa paixão sua por educação infantil? Porque eu tenho seguido suas redes sociais, né? Estudei um pouquinho sobre você antes e queria saber como é que você se apaixonou, assim, é realmente encantador esse mundo da educação infantil? É um prazer estar aqui com você e falar de educação e principalmente sobre a educação infantil sempre é um grande prazer, né? Tudo começou quando eu cursava letras, né? Cursava letras e estava já no 6º período e sempre tinha trabalhado, né, dentro da educação como professora de português, professora de literatura, redação, do ensino fundamental, anos finais e ensino médio. E surgiu uma oportunidade logo após quando meu filho nasceu, ele ainda era bebê, de fazer uma experiência na educação infantil de uma grande escola aqui em Fortaleza. E no dia que a coordenadora me chamou para fazer essa experiência, eu me lembro como se fosse hoje, fazem exatamente 14 anos. E ela disse, faça essa experiência, eu acho que você vai gostar, era uma turma de infantil 4. E eu olhei para ela e falei, não, tenho interesse, não é a minha praia, eu não estudo isso. E ela disse, faça, eu acho que você vai gostar. Se você não gostar, no final do dia você me diz. E eu disse, tudo bem então, vou fazer a experiência, muito sem compromisso, assim, muito sem saber se ia dar certo, fui mesmo porque ela insistiu e quando foi no final do dia não deu outra. Eu fui até a sala dela e eu tinha me apaixonado pela educação infantil. Era diferente de tudo aquilo que eu tinha vivido dentro da sala de aula, era diferente de todas as experiências que eu já tinha tido com a educação. E foi quando eu falei para ela que eu queria ficar, que eu tinha me apaixonado pela área e 6 meses depois eu mudei de curso, tranquei letras, entrei de cabeça no universo da pedagogia e da educação infantil. E hoje a educação infantil realmente é o meu objeto de estudo, é aquilo que eu todos os dias busco entender mais para poder fazer melhor dentro da minha área. Se a educação infantil realmente é surpreendente, porque na educação infantil a gente tem a oportunidade de conhecer as crianças nas suas particularidades. E conhecer as crianças nas particularidades dela quer dizer acolher, ouvir, olhar devagar para aquilo que muitas vezes os adultos não têm tempo de olhar, para aquilo que muitas vezes alguns adultos dizem, mas eu faço por ele por causa do tempo. Mas eu quero fazer logo para agilizar. E na educação infantil, dentro da escola, dentro daquilo que a gente pode possibilitar para as crianças, a gente entende e a gente tem a oportunidade de oferecer às crianças esse tempo. Tempo de se perceberem crianças. Na escola, a gente tem a oportunidade de conviver com várias infâncias. Né? Tem aquela criança que ela é mais tímida, tem aquela criança que costuma interagir mais. E nesse meio, a gente tem a oportunidade de oportunizar para as crianças as interações e as brincadeiras, que são os eixos norteadores da Base Nacional Comum Curricular. Né? E partindo desse entendimento, por que interações e brincadeiras? Porque a educação infantil é muito isso. As crianças precisam interagir, elas precisam conviver e isso vai acontecer a partir do brincar. Isso foi afetado demais na pandemia, né? As Aquela crianças, história que a gente estava conversando, infelizmente, durante a época da pandemia, elas precisaram ficar dentro das suas casas. E por mais que tivessem brinquedos, por mais que tivessem ali aquele ambiente familiar, que lhe acolhessem, que fossem a sua segurança, elas não tinham a interação com as crianças da sua idade.
que é o que vai oportunizar o amadurecimento emocional para resolver conflitos, para se tornar um adulto seguro e compreender as suas emoções, que é o que a gente faz dentro da escola. A gente está na semana, né, de comemoração ao Dia do Pedagogo, né? Dia 20 agora de maio, né? E aí eu estava pensando, meu Deus, como é essencial assim, um professor na vida da gente. Tem que ter. Né? Isso. E aí algumas famílias às vezes distorcem um pouco a situação. Né? A gente estava até conversando sobre isso já ali fora, né? Que é desafiador hoje em dia, né? Porque eu penso que era uma população antes da pandemia e agora é outra. Isso. É meio assim, são crianças afetadas, né? Mudadas, né? Pais também, né? Isso. Assim, quando assim, tudo, a poeira foi baixando, a sensação que a gente tinha é que estava todo mundo realmente precisando ansiosamente viver ali aquele momento. Isso. E tipo assim, parece que estava todo mundo preso e realmente estava todo mundo preso dentro de casa. E o que literalmente, acontece aí, muito... A ansiedade afetou realmente o ambiente escolar, não foi? Sim, Isabela? porque a gente começa a perceber, né? Já fazem quase 3 anos que as crianças voltaram para a escola, né? Está com um pouquinho mais de 2 anos. E a gente começa a perceber como algumas famílias começaram a confundir esses papéis. E é importante a gente lembrar que a família ela precisa caminhar junto com a escola, né? O papel da família ele jamais pode ser delegado a outras pessoas, né? O papel da mãe, do pai, da avó, da tia, né? Independente de qual seja a estrutura familiar, ele não pode ser delegado à escola, de uma maneira geral, porque nós precisamos caminhar juntos. Porque a escola passa um tempo com esse indivíduo e a família passa o restante do tempo. Então, se nós falarmos a mesma linguagem dessa família, a criança vai se desenvolver de uma maneira satisfatória em todos os eixos, cognitivo, motor, afetivo e emocional. É errado você responsabilizar a escola pela evolução daquele aluno, de repente? Sim, porque nós trabalhamos de uma forma e muitas vezes nós chamamos os familiares, né, para acompanhar, verificar, que ele possa realmente nos dizer como está essa criança em casa, para que a partir daí a gente realmente consiga, junto com a família, traçar um caminho. Vamos fazer dessa forma, porque é melhor para ele. Se o senhor acompanhar, se o senhor olhar a agenda, tudo isso faz parte, né, desse desenvolvimento. E muitas vezes isso não acontece. E nós temos sentido isso, né, porque nós queremos o melhor para as crianças, né? Nós temos a oportunidade de estimular os campos de experiência. E dentro dos campos de experiência, como traz a BNCC, nós trabalhamos esse cognitivo, o afetivo, o motor, o psíquico, todas as áreas para que essa criança possa se desenvolver de uma maneira integral. Só que a complementação desses campos vem com a família. Quando a gente manda atividade de casa, quando a gente chama para uma reunião de pais, quando a gente chama os pais para uma palestra, para um momento de interação na escola, a gente sabe que todos têm uma rotina corrida, mas é importante a presença da família dentro da escola, para que se fale a mesma linguagem e para que isso chegue de uma maneira clara para a criança. Você que está em sala de aula, acho que você está dizendo que então esse é o maior desafio, essa comunicação então dos pais com a escola, porque claro, os pais têm que trabalhar, às vezes trabalham o dia inteiro, às vezes não tem nem tempo para ensinar a criança de dia, e quando é à noite vai dar uma lida ali naquela tarefa, ver alguma demanda da escola, né? Tem que levar a cartolina no dia seguinte, aquela velha piada da cartolina, onde é que eu vou conseguir uma cartolina quase 7 horas da noite? Eu acho que faz parte do processo, desafiador também para os pais. Para os pais entenderem que realmente... E por isso é importante que a gente se dê as mãos, para que os pais também não se sintam sós, para que eles entendam que nós estamos ali para ajudá-los, para norteá-los e orientá-los, porque nós estamos juntos. A gente não tem esse papel de cobrar insistentemente, a gente tem o papel de caminhar junto para que a criança possa realmente se desenvolver de uma maneira satisfatória, de uma maneira eficaz, eficiente e que ela tenha segurança nas suas ações e nos seus sentimentos. Educação infantil, na verdade, é isso.
é acolhimento da hora que a criança chega à hora que ela vai embora. Porque às vezes a criança que nunca chorou na educação infantil, no infantil 5 ela chega e chora. E ela não quer entrar na sala. E aí somos nós, os pedagogos que estamos lá, que vamos baixar na altura dela, vamos olhar no olho. Mas o que que você tem? Como é que eu posso te ajudar? Diz pra tia, a tia vai te ajudar. E esse diálogo é importante, porque é nesse diálogo que o vínculo se constrói. É nesse diálogo que a criança começa a entender que aquele adulto está respeitando os limites dela. Quando ela diz assim, eu não quero falar. Não, tudo bem, você não quer falar agora, mas quando você quiser, a tia está aqui para te ouvir. E é importante ter essas falas, porque ela vai saber que ela tem com quem contar. Ela vai saber que em algum momento que ela for conversar, aquele adulto que está lá, ele pode estar fazendo o que for, mas ele vai parar para ouvir. E é o que nós fazemos dentro da sala de aula. Muitas vezes, quando alguma criança chega com essa demanda emocional, que ela não quer falar nesse primeiro momento, que nós fazemos esse acolhimento, quando passa um pedaço da manhã, um pedaço da tarde, nós estamos lá, ou preenchendo o diário, ou fazendo a chamada, preenchendo aquela parte burocrática que a gente precisa preencher. Ela chega lá na nossa mesa e diz, tia, sabe por que eu chorei? Você acha que isso faz diferença? Essa cumplicidade que você está falando, né? Essa confiança que a criança passa a ter, faz diferença, inclusive, na identificação de casos de bullying, né? De maus tratos até em casa, o bullying na escola, como a gente está falando, né? Muitas crianças, às vezes, têm um receio de falar, mas ela sabe que para aquela tia ali, ela pode ir. Ela sabe que tem um canal aberto ali, né? Que ela pode bater ali naquela portinha que ela vai ser bem recebida. Muitas vezes nós, né, já temos essa sensibilidade muito aguçada, porque nós já convivemos o tempo todo com a primeira infância. Então, a gente tem aquele olhar de perceber que está acontecendo alguma coisa. E eu preciso saber o que é. Então, a gente fica, como a gente costuma dizer, a gente fica com olhos de coruja e orelhas de elefante, para que a gente possa realmente começar a identificar. E aí, quando a gente vê alguma situação que possa constranger aquela criança, a gente faz esse acolhimento. Muitas vezes, não na frente do grupo, porque ela pode se sentir realmente constrangida. Mas a gente está lá com ela e diz, olha, qualquer coisa, a tia está aqui. Tá bom? Então, se você precisar, se acontecer qualquer coisa, alguém disser alguma coisa que você não goste, fala pra tia que a tia te ajuda a resolver. E aí é importante essa fala, a tia vai te ajudar a resolver. E não a tia vai resolver por você. Porque a tia tá lá para estimular essa autonomia. E a autonomia gera segurança. Quando ele vai se sentir capaz de resolver os conflitos, quando ele vai se sentir capaz de gerenciar as próprias emoções. Era isso que eu ia te perguntar. Também, além de identificar, o professor ele também pode estimular, né? Sim. Estimular esse empoderamento, assim, né? Da criança ali se firmar e firmar a sua opinião também, né? Isso. Não é ser grosseira, né, com o colega, mas ali não, é a criança aprender a olhar para o colega e dizer, não faça isso, eu não gostei. Não é legal. Né? E com o passar do tempo, que eles vão começando a amadurecer algumas falas e alguns pensamentos, eles começam a dizer, não faça isso, porque se eu fizer com você, ou se alguém fizer com você, não vai ser legal. Vai doer em você como está doendo em mim. E é importante, isso na educação infantil acontece o tempo inteiro. Às vezes, no momento, numa disputa por um brinquedo, na acolhida. Porque um quer a massinha do outro, porque é de outra cor. Então, tudo isso é ensinamento, o tempo todo, né? Ah, tia, mas eu não quero essa borracha. Ah, tia, mas eu quero aquele lápis de cor. Mas por que você quer aquele lápis de cor? O seu é tão bonito. Se você quer e ele está usando, então espere ele terminar, que ele vai te emprestar. Tudo isso é diálogo, é conversa, é escuta. É acolhimento ao que a criança precisa e ao que o outro está fazendo. A pedagogia tem sentido, Isabela, a questão das redes sociais?
dos tablets, dos telefones. A gente fala isso incansavelmente, né? Em todos os cantos, assim. Isso. É o profissional, o psicólogo que fala, enfim, é o diretor da escola que fala, são os pais preocupados em casa, Isso. é a mãe do amiguinho que percebe, e os professores, eles veem algum reflexo disso em sala de aula. Uma criança, por exemplo, que está não mais ansiosa, porque isso aí é o ápice já, mas que não está mais criando, né? Não tem mais aquele ápice de criatividade, porque já encontra tudo ali muito mastigado. Sim. E vocês sentem isso em sala de aula? A gente sente isso de uma maneira muito latente, quando muitas vezes a gente precisa oportunizar algumas atividades que vão desenvolver o desenho livre. Existem crianças que dizem, eu não quero desenhar, eu não sei desenhar. Mas o que você gosta? E aí você começa a puxar. Qual história você gosta? Aí você vai para o mundo do faz de conta. Qual desenho você mais gosta? Qual brinquedo você mais gosta? Qual lugar favorito que você gosta de passear com a sua família? Vamos fazer do jeito que você souber. Vamos utilizar as cores que você gosta. Vamos ampliar esse repertório de cores. Qual é essa cor? Então, a gente começa a puxar mesmo da memória para que essa criatividade, ela possa realmente ser estimulada. E ela precisa ser estimulada o tempo todo. Nós temos um momento muito importante dentro da nossa rotina escolar, que é o momento de acolhida, que é o primeiro momento, é a chegada da criança na escola. E nesses momentos de acolhida, eu sempre gostei de todos os dias oportunizar uma coisa diferente. Tem o dia da massinha, tem o dia da pecinha, tem o dia do desenho. E algumas crianças, sempre no início do ano, isso é muito comum, algumas crianças no início do ano, quando viam a folhinha e os lápis de cor, tia, mas o que é hoje? Hoje é o dia do desenho, porque eu sei que você desenha lindo. Quero ver um desenho bem bonito, vamos lá? Então, quando a gente chega já nessa parte do ano, em maio, eles já estão super acostumados. Tia, é hoje o desenho da folhinha? É hoje que eu vou poder desenhar e pintar? Então, a gente vai estimulando, é um trabalho de formiguinha, para que essa criatividade ela possa ir se desenvolvendo. E vai chegar um momento em que eles vão querer, que eles vão desejar. A gente percebe muitas vezes algumas crianças mais dispersas, algumas crianças com dificuldade de concentrar, algumas crianças com dificuldades de esperar. Porque no mundo digital, no mundo tecnológico, nas telas, elas têm tudo pronto ali ao tempo que elas querem. Mas na realidade estão desamparadas. E a gente precisa o tempo todo estimular essa espera. Porque para tudo na vida ela vai esperar. Isso. Quando ela crescer, quando ela for a uma consulta, ela vai esperar o médico, ela vai esperar a vez dela. Quando ela for ao supermercado, ela vai ficar numa fila esperando. Quando ela for ao banco, ela vai ficar numa fila esperando. Então, isso precisa ser ensinado de agora. Isso também é trabalhado nas rodas de conversa, que é outro momento presente dentro da nossa rotina. Quando a gente faz a roda de conversa, cada um tem a sua vez de falar. E quando cada um está falando, os outros vão escutar. Porque isso é respeito ao outro. Isso a gente precisa estimular para que as crianças possam desenvolver a oralidade. Eles vão começando a se colocar, a expor as opiniões, e isso é muito importante, porque são nesses momentos que eles vão ser estimulados a desenvolver o pensamento crítico. Mas por que você não gostou? E o que você queria que tivesse? Fale pra gente, né? E como você se sentiu? Aprender a externar isso para que lá no futuro, em algum tipo de frustração, né, eles não cheguem a... Eles não precisam transbordar, isso, né? Né? Eles não precisam deixar o copinho deles passar do limite para que eles possam colocar para fora. Então, eles vão aprendendo o tempo todo. E falando de rotina de sala de aula, é importante que as crianças pequenas tenham uma rotina em casa. Existem coisas que não podem ser negociadas, né? Banho não pode ser negociado, alimentação não pode ser negociada, o horário da atividade de casa não pode ser negociado. Então, essas coisas, elas precisam acontecer. E aí, cada família, dentro da sua realidade, de acordo com os horários que forem melhor para os responsáveis, eles vão organizando isso na vida dos pequenos, para que a criança entenda que para cada coisa existe um horário. Porque na escola ela escuta essa fala. Ah, tia, mas por que eu não posso brincar agora? Porque agora não é o momento, agora é o momento da atividade. Depois nós vamos ter o momento de brincar. E eu sempre falo, lembra que a tia Isa fala que tem um momento para cada coisa?
porque na vida existe um momento para cada coisa. E eu já tenho alunos que repetem isso. Agora não é o momento, porque existe um momento para cada coisa. Eu digo, olha aí, que coisa linda. É bom porque leva para casa também, né? E aí eu escuto isso nas reuniões. Aí começa a condicionar os pais, que às vezes não tem, né? Eu escuto isso nas reuniões. Tia, eu não sei onde foi que ele ouviu. Eu disse, foi aqui. Aqui a tia Isa fala que existe um momento para cada coisa. Mas dá para conviver com o eletrônico? Assim, é uma polêmica, né? Tem uns que dizem, não, tem que tirar o eletrônico, meu filho não tem acesso a eletrônicos e tudo certo. Tudo demais mas a faz gente tem mal, que conviver com né? eles. Né? E a gente não pode simplesmente tirar 100% porque faz parte da vida deles. Eles nasceram na era digital, então a gente não pode simplesmente, olha, isso não faz parte da sua vida, faz parte. Porque tem o desenho que ele gosta de assistir. Alguns têm isso como meio já de sustento. Né? A gente vê crianças, né? Blogueiros mirins aí, que os pais estão ali por trás, né? Apoiando e incentivando, mas eles também têm seus momentos de alegria, assim, de lazer com outras crianças e porque tudo. o importante é a moderação. Né? É você saber dividir, é você entender que aquela criança, ela precisa ter momentos ao ar livre, ela precisa brincar com brinquedos físicos, ela precisa estar em contato com outras crianças e com pessoas que convivam com ela, que lhe ofereçam uma estabilidade emocional e uma segurança afetiva. Isso é importantíssimo. E, no meio de tudo isso, pode brincar com os equipamentos digitais, porque faz parte do universo dela. Não dá para tirar 100%. Não dá para negar. Agora, o pai, a mãe, o responsável precisa orientar. Precisa estabelecer um tempo, precisa dizer, filho, agora acabou. Né? Esse limite, ele precisa existir. E o limite precisa existir não apenas com os equipamentos eletrônicos. O limite precisa existir sobre todas as ações da criança. Porque as crianças, elas estão em fase de aprendizado. Então, a criança pequena, ela precisa ouvir um não, ela precisa saber que determinadas coisas ela não pode fazer, que alguns comportamentos não são adequados, porque o que nós vemos hoje também dentro da escola e na sociedade de uma maneira geral é que alguns pais, às vezes, têm o receio de frustrar a criança. Ah, mas eu não quero dar um não, porque eu não quero que ele chore, mas é preciso. Sim. O caso não é que você não queira que ele chore. Eu preciso que você explique para ele o porquê que ele não pode. Na vida ele vai encontrar outras lá na porque frente, ele não vai poder fazer tudo o tempo todo na hora que ele quiser. Existem coisas que ele não vai poder fazer e que ele precisa entender o motivo. E dentro da escola a gente faz isso. Por que não, tia? Aí a professora se abaixa na altura dele, olha no olho. Não é adequado você fazer isso. Por isso, por isso, por isso. Explica. Ah, mas ele é muito pequeno. Fala todo dia. Fala todo dia que ele vai entender. É isso, exatamente. Fala todo dia porque ele vai aprender. E com o passar do tempo, ele mesmo vai dizer, eu não posso fazer isso porque a minha tia disse que faz mal, que não é legal. E eles vão aprendendo isso. Gente, mas olha... Tá vendo? Passa muito rápido. Isabela te disse que passa rápido. E o tema, ele é vasto, ele é amplo, ele é complexo. Mas acho que a gente passou um pouquinho aqui da informação que a gente queria passar. Né? Desse cenário, como é que está atualmente. A gente passou algumas dicas, algumas orientações para os pais também. Eu já vou seguir aí algumas. Fico muito feliz com o convite, com a oportunidade. Eu acho que falar de educação sempre é muito válido. E falar da primeira infância é necessário, porque as nossas crianças precisam ser olhadas devagar. Porque a partir do momento que elas têm uma infância saudável, elas vão realmente se constituir um adulto seguro e um adulto feliz. Como já dizia Lia Luft, né? Que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então, que a gente possa cuidar das nossas crianças, para que eles possam crescer de uma maneira feliz e saudável. Muito obrigada pela sua participação aqui. Gente, olha, a Isabela, ela tem um vasto conteúdo nas redes sociais dela. Isabela, divulga aí teu Instagram para quem está em casa aprender mais um pouquinho, conhecer mais um pouquinho. Convido vocês a me seguirem lá no Instagram, Pedagoga Isabela Ventura. Lá vocês vão encontrar vários assuntos referentes à educação infantil, à primeira infância e tudo o que nós podemos aprender
aprender para tornar a infância das nossas crianças a época que vai deixar saudades, uma época feliz e uma época muito bonita de ser lembrada. Então, espero vocês lá no meu Instagram para que a gente possa aprender cada vez mais juntos. Muitíssimo obrigada, Isabela, pela sua participação aqui. Deixou o gostinho de quero mais. Lá no futuro a gente volta para poder falar um pouquinho mais sobre outros cenários aí da educação infantil. Isso. Obrigada pela sua participação novamente. É isso, gente. O Viva Mulher fica por aqui. Até a próxima. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.